perguntas básicas, chaves. Quantos de vocês sabem fazer exame? Se esse exame chegasse na agenda de vocês, o que vocês fariam? Quantos de vocês já fizeram esse exame? E qual foi a maior dificuldade na realização desse exame? Veja só, são perguntas, obviamente, colocadas de forma proposital, porque é um exame complexo, tá? É um exame aparentemente complexo. Aparentemente complexo. Na primeira vista, parece ser um exame complexo. Mas depois que você vai vendo, né, as estruturas que compõem, digamos, a arquitetura de uma prótese de quadril no ultrassom, você vai começando a ver que, de fato, existe uma cronologia de avaliação. E essa cronologia, meus amigos, é o exame de rotina do quadril. Não mudamos nada, não inventamos nada. Só que veja só, quem bota uma prótese do quadril, a gente tem que entender que esse paciente não tem mais labro, né? Que geralmente essa cápsula pode estar fechada, que esse paciente ele teve um mecanismo traumático na hora da abordagem do quadril, né? Tiveram ah, afastadores, a depender do acesso, seja o de biquíni anterior, o anteromedial, posterolateral, posterior. Ou seja, na região de acesso, na ferida de acesso, ali embaixo no subcutâneo vai estar borrado. O subcutâneo, a face, a musculatura, onde os afastadores foram colocados, ali vai existir uma estrutura de borramento próprio do pós-operatório. Normal. Como qualquer cirurgia, fica-se na região operada um borramento próprio do pós-operatório. E ali, meu amigo, é normal. Né? Você não tem como ter acesso a uma cavidade, acesso a uma articulação, sem você não afastar as estruturas. E isso gera um dano traumático, que no ultrassom vai ser visto de forma normal. Nada demais. Um borramento próprio do pós-operatório. Beleza. Então vamos lá. Essas são perguntas chaves base, que eu faço nos congressos, de outras aulas complicadas tal, e que são justamente provocativas, para que as pessoas falem, não, não sei fazer. E por que eu chamo a atenção disso? Porque, velho, muitas das vezes, esse paciente, você vai ser a última chance desse paciente. Você vai ser a última, a última linha da estrada para esse paciente vai ser você, sabe? Então, é bom você começar a colocar o transitor em cima de próteses, avaliar, ver se tem alguma coisa a mais do que a estrutura normal que eu vou mostrar para vocês. Para quem não é ortopedista, tá? Fica aqui algumas observações. Quando a gente bota uma prótese total, aqui eu estou mostrando uma prótese total do quadril, a gente faz uma retirada, né? Existe um shave lá, né, um rotadorzinho, vou falar a linguagem bem entendível. Existe uma fresa, existe uma estrutura que gira, que a gente vai melhorando, né, esse componente, essa região acetabular, para que esse copinho aqui, ó, esse cup, essa estrutura acetabular entre nessa região do acetábulo, né, ele fique bem justa aqui nessa região, e que depois a gente venha com um componente de cabeça, que ela se encaixa aqui, ó, né? Esse componente de cabeça ela é solto, ela se encaixa aqui. Primeiro a gente bota esse componente femoral, né? Fresado aqui, uns colocam um cimento, outros não colocam cimento, vai depender da indicação. Não vem ao nosso caso falar da prótese, mas sim para que vocês entendam. A gente prepara primeiro o componente femoral, prepara o componente acetabular, depois bota a prótese, bota a cabeça, faz o teste, vê comprimento, vê se está tudo ok. Beleza. Botou a estrutura do acetábulo, botou a estrutura femoral, botou a cabeça, colocou
fez a redução, colocou a cabeça no acetábulo, tá tudo ok? Beleza. A prótese finalizou. Depois dessa finalização da prótese, o médico agora vai lavar e vai cobrir as estruturas, suturar, suturando, de planos profundos até planos superficiais, e a prótese, a cirurgia acabou. De uma forma geral, para quem não é ortopedista, é basicamente isso que a gente faz numa prótese, tá? Então, veja bem, não existe mais labro, não vai existir mais aquele ossinho do colo, não vai existir. Agora vai existir estruturas o quê? Metálicas. A gente vai ver agora estruturas metálicas no ultrassom, né? Vão existir ó, cortes, vão existir alterações próprias, vão existir alterações aqui ó, do acetábulo, algumas vezes, na hora da fresa, na hora de arrancar o labro, na hora de arrancar estruturas, vão existir feridas, vão existir irregularidades próprias do pós-operatório. Ok? Então veja bem, acabou a cirurgia, bacana. Quando a gente coloca o transitor em cima dessa prótese, é isso que a gente vai ver, meus amigos. Aqui é a região proximal, aqui é a região distal. Então veja aqui, ó. Aqui a gente vê a cápsula ilio-femoral, que está aqui por cima. Isso, o médico suturou de novo essa cápsula. Aqui existe o componente acetabular. Aqui existe a cabeça femoral, a cabeça aqui, ó, o cupzinho aqui, e aqui a cabeça femoral. Aqui, ó, toda a parte do colo da prótese, e aqui essa parte adentrada, só que é uma prótese diferente, ó. Isso aqui é adentrada no fêmur. Isso aqui branco é fêmur. Fêmur. Por que a gente não vê mais? Porque a estrutura metálica já está dentro do fêmur. É como se a gente estivesse vendo essa estrutura aqui, ó, essa transição, tá bom? Essa transição aqui a gente está vendo aqui, tá? E veja, uma cápsula retilínea, sem abaulamento, sem nenhum tipo de líquido. Então, isso aqui é uma visualização no transdutor convexo de uma prótese total do quadril. Essa é uma imagem normal, é uma imagem que a gente quer ver quando a gente coloca o transdutor em cima da prótese, tá? Então, tomem isso como referência a partir de agora. Veja só, existem vários artigos. Se você for no PubMed, você vai ver que existem vários artigos falando da relação do ultrassom com as complicações pela prótese total do quadril, né? Existem vários estudos onde a gente pode fazer estudos estáticos, dinâmicos, comparativos, medidas, enfim, existem várias formas de a gente estudar o quadril. Mas e aí? Estudamos todos os artigos, li várias publicações, até porque isso não existe em livros, né? Não existe avaliação de quadril, de prótese de quadril em livro. Por onde começar? Qual chegou hoje? Amanhã você vai atender e vai chegar uma prótese de quadril. Felipe, por onde começar? Como é que eu abordo esse exame? Muito fácil, gente. Você vai botar o paciente no decúbito ventral normal, como se você fosse fazer um quadril normal. Vai colocar o seu gel como se fosse fazer um quadril e vai colocar o transdutor convexo sobre o quadril. E a primeira imagem que a gente vai ver é essa aí. É essa imagem. E eu sempre falo, faça o protocolo de quadril normal, como se você estivesse avaliando um quadril de adulto sem prótese. Não mude sua rotina. Porque veja só, o protocolo é igual. O que vai mudar é o nível de sua percepção a nível de avaliação do que pode estar acontecendo naquele quadril com a prótese. Então, quando a gente vê um componente femoral, componente da cabeça, né? Componente femoral, que é esse? Componente acetabular, cabeça femoral, ou seja, os componentes estão íntegros. A cápsula está passando aqui por baixo, está fazendo a silhueta normal, não tem derrame, tem um derramezinho residual normal, né? Veja, o ilho psoas normal, não existe nenhuma síntese protuberante,
Não existe nenhuma alteração. Felipe, estou com dúvida. Veja aqui, ó, o componente femoral adentrando na medular óssea. Isso aqui é o fêmur, isso aqui é ele entrando na medular óssea. Veja que não existe nenhuma alteração que me chame a atenção. O que eu poderia fazer aqui, além dessa avaliação estática? Fazer uma avaliação dinâmica. Pedir para esse paciente fazer uma flexão passiva, né? Ou melhor, ativa, fazer uma flexão passiva, ativa, né? Fazer uma rotação externa, rotação interna, né? E você vai com o transdutor acompanhando, fazendo avaliação flexão, rotação interna, rotação externa. Você vai vendo essa cabeça mexer, você vai vendo se tem impacto, se tem dor, se tem alguma alteração heterogênea da musculatura, se tem alguma estrutura metálica ali que te chame a atenção. E, veja só, imagina que isso fosse um adulto normal. O que você veria aqui? Além disso tudo que você está vendo aqui, só que ósseo. Viria o labro. Estaria o labro aqui. Estaria a cabeça, o colo, componente subcapital, femoral, colo femoral, e viria essa contiguidade da estrutura femoral. Ou seja, ela estaria aqui, ó, um pouquinho mais para cima, a cabeça, e aqui estaria acetábulo e a cápsula femoral estaria normal. Ou seja, praticamente não mudou nada. Então, confie em mim, coloque o transdutor convexo e faça uma avaliação como se fosse fazer uma avaliação do quadril normal. Então vamos lá. Qual é o protocolo normal? Tá? É a minha rotina. Na frente, depois avalia a cabeça, o labro, o colo, vê se tem derrame, o origem do reto femoral, do sartório, depois o transversal oblíquo para ver lá o ilho psoas, tá? E dentro desse protocolo de quadril normal, o que eu tenho que avaliar numa prótese? O que seria mais urgente de avaliação, eu diria assim. Primeiro, coleção imediata no pós-operatório. E outra, ressalto do psoas em casos tardios. Então veja só, coleção imediata no pós-operatório e ressalto do psoas são acometimentos que a gente vê com alguma frequência, tá? Coleção imediata no pós-operatório, a gente tem que entender que tipo de coleção é essa. Porque se for uma coleção que nos chame a atenção, que tenha grumos, que tenha, é, 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 que tenha densidade maior, a gente tem que ficar pensando numa infecção. E o colega tem que saber, o colega tem que saber e já abordar esse paciente. Né? Botar no centro cirúrgico, fazer uma punção, botar no laboratório e fazer uma lavagem dessa região. Veja esse caso que interessante. Eu estava viajando, eu estava dando um curso em Salvador. Esse colega me manda o seguinte: Fala, Lisboa, amanhã a gente se fala. Preciso de uma avaliação sua. Paciente no 30º dia de pós-operatório de ATQ, com suspeita clínica de infecção superficial, profunda. Consegue algum encaixe amanhã? Ou seja, ele estava o quê? Investigando coleção. Ele estava desesperado para saber se essa paciente tinha uma infecção. E essas são as fotos da evolução da paciente dele. Veja, ele fez a cirurgia e depois evoluiu com um grau de rubor, né, um pouquinho de calor. E eu estava viajando, eu falei, meu amigo, infelizmente não vou ter como fazer seu exame porque eu estou dando aula aqui em Salvador, só volto segunda-feira. E ele então falou, cara, beleza então. Então eu recomendei que ele enviasse para outro colega, né, para fazer essa avaliação. Veja só, a outra avaliação é do ressalto do psoas. Veja só, o psoas, ele passa na... Como é que funciona o ilho psoas? O psoas, ele vem lá da coluna. O ilho vem da crista ilíaca. Quando eles se juntam, ele forma o ilho psoas. Ilho psoas. E eles vão passar na eminência iliopectínea, que é essa aqui, ó. E a gente faz uma manobra que é elevação da perna, flexão do quadril, abdução do quadril, extensão do membro sem encostar a perna na maca. E é essa avaliação dinâmica que a gente vai fazer. A gente tem que ver se isso aqui, ó,
vai fazer algum ressalto. Olha, nesse caso, tem um ressalto aqui, ó. Esse psoas, deixa eu botar devagar. Ó, olha para cá, olha para essa estrutura, gente. Veja que em algum momento ele vai cair e pum, ele sai do nível de rotação e cai. Veja aqui. Ó, bem na hora. De novo. Vocês viram, gente? Eu consegui ver. Vou botar mais uma vez. Eu estou fazendo essa manobra. Meu transdutor está em cima dessa região. Ó, de novo. Agora. Mais uma vez aconteceu. Vai acontecer de novo agora. Pum! Ele vai rodando. Ele deveria rodar, ó, sincrônico. Sincrônico. Quando você tem sinais de ressalto, isso faz assim, ó. Ele vem e cai. Ele vem e cai. Esse tipo de assincronia do psoas a gente relata como ressalto anterior do psoas, que pode ser por pacientes pós-operatório de artroplastia total de quadril ou não. Pode ser também por alguma dismetria muscular, uma hipotrofia muscular. Geralmente isso acontece em bailarinas e dançarinas. Acontece muito. Durante a pandemia eu peguei muito paciente com ressalto do psoas por ter deixado de estar fazendo suas atividades de dança, de bailarina, tá, essas coisas, e depois vieram ali em 2021 fazendo bastante exames de quadris com ressalto do ipsoas na região anterior. E existe um ressalto também lateral, que é o ressalto lateral, que é da banda iliotibial, que passa fazendo atrito no trocante maior, que não é o nosso caso aqui. No caso da prótese, isso acomete porque às vezes a prótese fica maior, o cup do componente acetabular fica um pouquinho mais para cima, existe alguma dismetria biomecânica do paciente de uma forma geral que contribui com esse ressalto anterior. Então, é uma elevação da perna, flexão, abdução e extensão. Flexão, abdução e extensão. É um movimento sincrônico. Esse movimento sincrônico da perna vai fazer justamente essa mobilização dessa região. E a gente sempre tem que ver o psoas, que é a estrutura branca. O ilho é o músculo preto, o psoas é o branco. Isso aqui é um quadril direito ou esquerdo, gente? Quadril esquerdo. Aqui estão os vasos, ó, então eu estou vendo o lado esquerdo do paciente, né? Se fosse o quadril direito, essa musculatura aqui estaria do lado direito aqui, do lado esquerdo, perdão. Tá bom? Então vamos lá. Até aqui ficou alguma dúvida, gente? Escrevam no chat aí. Eu devo fazer um por mês. Ah, Robertinho. A desinserção de algum músculo ou tendão e quanto à cápsula articular. Então, Alisson, isso vai depender da técnica cirúrgica, tá? Isso depende da técnica cirúrgica. A gente tem que, na verdade, fazer o protocolo completo, tá? Até aqui não tem nada demais. Mas veja só, alguns médicos, algumas técnicas fazem desinserções, reinserem, e eu vou mostrar para vocês, tá? Ao decorrer dessa aula, vários e vários casos, desde acessos anteriores a posteriores, eu tenho todo tipo de caso nessa aula, tá? E eu vou mostrar para vocês hoje na íntegra. Eu tenho casos de prótese total do quadril que você não imagina. Inclusive, estou com um agora sobre investigação surreal. Coisa assim, muito complexa. Mas em breve vou trazer esse caso para vocês, de uma prótese total de um paciente com sequela de Pertz. Muito bacana. Então vamos lá. Então, ressalto do psoas tardio. Bem, outros achados. Quais são outros achados? Olha só, gente, esse paciente aqui, ó, apresentando um abaulamento na região lateral, né? Ele fez uma prótese do quadril e um abaulamento lateral, ó, próximo o acesso cirúrgico, né? Próximo ao acesso cirúrgico. E veja aqui, ó, quando eu coloquei o ultrassom do lado contra o lateral, sem derrame. Quando eu boto desse lado, a gente vê, ó, uma imagem
bem diferente do lado contralateral. E uma cápsula, ó, bem abaulada. E aqui, ó, ela sem abaulamento e aqui bem abaulada. Ó, bastante líquido. Olha a quantidade de líquido, gente. Líquido e espessamento sinovial, né? E uma sinovite. E o que que tem a ver esse derrame aqui com esse abaulamento lateral do quadril? Vamos ver? Olha que curioso esse caso. Olha só. Quando a gente faz a avaliação lateral do quadril, a gente vê, ó, que existe um parafuso muito grande na região lateral, tá? Existe um abaulamento líquido na região lateral, tá? Ó, fáscia íntegra, fáscia lesionada. E aqui, ó, um parafuso. Veja, em algum momento ele fez uma ruptura da fáscia por atrito do parafuso e o líquido articular ele estava emergindo para a face lateral. Ele estava saindo pela região lateral. Era tanto líquido articular que ele estava extravasando e fazendo essa comunicação com a pele, fazendo essa comunicação de abaulamento, porque ele rompeu a face, ó, e estava fazendo essa coleção. E aqui já é a pele, gente, ó. A gente tem menos de 0,50 centímetros. 50 centímetros. Entendeu? 50 centímetros. Ou melhor, 0,5 centímetros. Perdão, 0,5 centímetros. Né? Aqui é 1 centímetro, 0,5 centímetros de distância. Ou seja, quase nada. Né? Quase nada aqui para a região que está abaulando. Então, veja bem, foi um exame complexo, porque eu tive que avaliar o quadril e saber a origem desse líquido. Então, eu tive que fazer uma imagem panorâmica lateral para entender, veja, ó, tudo isso aqui é líquido, tudo isso aqui é uma delaminação líquida, né? O líquido vai correndo pelo corpo e abrindo caminhos, fazendo lesão, fazendo lesões, né? Fazendo hidrodessecando. E aqui esse parafuso, por muito tempo, vai fazendo atrito nessa fáscia e vai rompendo. Aqui é uma avaliação dinâmica, ó, onde a gente consegue ver a região lateral. Olha, a gente vê a fáscia, vê a ruptura e vê um parafuso. Aqui também, ó, avaliação dinâmica. E eu falei, gente, de onde é que está vindo esse líquido todo? Né? Então, e aqui a gente vê, gente, olha, vocês estão vendo essa estrutura branca aqui? Dá para ver, gente? O que vocês acham que é isso? Quem é ortopedista pode até chutar. Quem não é ortopedista não tem a mínima ideia. O que vocês acham que é isso, gente? Fala aí. Essa estrutura branquinha aqui, ó. O que vocês acham que seja? Essa estrutura metálica próxima ao osso aqui, ó. O que vocês acham que seja? Quem é ortopedista, não, não é parafuso, não, isso não. Não é parafuso. Isso é usado, isso é usado nos dias de hoje para melhorar em alguns graus de cirurgia, a gente coloca isso para melhorar o ajuste. Qual o nome disso? Cerclagem. Isso aí, João Henrique. Cerclagem. Isso aí. Isso aqui, cara, são cerclagens. Vocês vão ver o nível da cerclagem que esse paciente colocou aqui nessa cirurgia. A cirurgia é muito antiga, tá? Então vamos lá. Olha só. Então eu liguei pro médico e falei, ó, eu acho que tem que tirar tudo isso, tá? A gente tem que botar no centro cirúrgico, tem que tirar tudo isso, tem que lavar, mandar esse material pro laboratório. E ele falou, então você me acompanha? Acompanho. Eu peguei, fui na cirurgia, a gente fez o tudo guiado, eu orientei aonde abrir, por que abrir, orientei tudo. E a gente no intraoperatório, ó, a gente conseguia ver lá, ó, esse metal aqui, ó, que é a cerclagem. Olha como a cerclagem estava em atrito direto com a musculatura. Olha só, gente. Olha lá. Dá para ver o tão quanto isso fazia atrito, ó, e gerava dor para o paciente.
Isso aqui, no longo prazo, gerou aquelas lesões laterais. Olha só, isso aqui que a gente tirou desse paciente, tá? Esse fio aqui, ó, de cerclagem, muito grande, né? Isso é usado até hoje quando a gente quer melhorar a nossa fixação da prótese, melhorar a nossa fixação ali, não ficou tão seguro o componente femoral no fêmur, ou o fêmur tem uma fratura, né? Então a gente quer melhorar essa fixação, a gente coloca esse fio de cerclagem. Outro achado, ó. Olha aqui, gente. Paciente fazendo uma avaliação completa, fazendo uma avaliação de rotina, né? Depois da cabeça, depois do componente femoral, eu fui lá e via o quê? A origem do reto femoral. Reto femoral normal, reto femoral espessado. Tendinopatia na origem do reto femoral. O reto femoral, ó, todo espessado. Então, uma avaliação normal de um quadril normal. Um outro achado, ó, aqui eu estou fazendo uma avaliação dinâmica e estou vendo o que, gente? Ó, o glúteo mínimo. Gente, alguém perguntou no chat aqui sobre alterações tendíneas. Deixa eu ver quem foi. O Alisson. A desinserção de algum músculo ou tendão? Veja só, Alisson, a tua pergunta é muito pertinente. Olha que interessante. Quando a gente faz acessos laterais, os afastadores, eles ficam próximos dos tendões do glúteo mínimo e glúteo médio, tá? Então, eventualmente, a gente vai ver pacientes com esse tipo de imagem no ultrassom. Ó, glúteo mínimo. E o paciente não sente nada. Por quê? Porque o paciente não está sentindo nada. Por quê? Porque aquilo ali foi próprio. O paciente, o médico fez um trauma ali, evoluiu com essa imagem espessada, hipoecogênica e tal, mas uma tendinopatia crônica, ficou uma tendinopatia crônica, né? E o paciente não sente dor. Eventualmente, você pode ter esse paciente com ou paciente sem dor, tá? Então, resta entender o seguinte: nós não devemos tratar o quê? Imagem. Nós tratamos clínica. Então, se você vir esse tipo de alteração, não se espante. Pergunta. Meu amigo, aqui dói? Não. Tá bom. Por quê? Não, porque tem uma alteração aqui crônica, poderia sentir dor. Se você não sente dor, bacana. Entendeu, Alisson? Então, a alteração traumática pós-operatória pode ser no glúteo mínimo, pode ser no glúteo médio lateral, pode ser no glúteo médio lateral, ou melhor, póstero superior, a depender do acesso cirúrgico e a técnica usada pelo médico, tá? Então, aqui, ó, eu estou fazendo uma avaliação tanto do glúteo como também avaliação da fáscia, para saber se não tem nenhum tipo de atrito. E aqui está absolutamente normal. Normal, digamos, assintomático. Normal não está, mas está assintomático. Ok, beleza. Outro achado. Esse achado aqui é daquele mesmo médico que eu mostrei da cerclagem. Veja, isso aqui é uma mulher, tá? Ela fez uma prótese quadril. Veja que aparentemente não tem nenhuma alteração líquida, a cápsula está legal, mas na região acetabular ela tem essa calcificação. E qual era a clínica da paciente? Veja, quando esses exames vêm para mim, né? Cara, é uma avaliação assim, única, porque muitas das vezes você vê um caso desse na vida, entendeu? Mas você tem que usar o bom senso da avaliação dinâmica no teu exame. Então, qual era a clínica da paciente? O paciente falava que quando ela estava sentada, estava tudo bem. Quando ela levantava, ela sentia um clank, ela sentia uma crepitação e depois melhorava, e isso atrapalhava ela. O que eu imaginei? Que quando ela levantava, havia um retesamento da cápsula sobre essa calcificação, haveria aqui então um atrito e uma dor. Foi o que eu imaginei no meu exame. Então, de novo, a gente levou essa paciente para o centro cirúrgico, acordada, eu fiz sobre anestesia local e fiz uma prova terapêutica. Por que centro cirúrgico?
Por que eu não fiz na clínica? Porque é um acesso de prótese total de quadril. E nós sabemos que infiltrar próteses é uma contraindicação a absoluta. Exatamente. Parabéns para quem respondeu. Botar uma agulha dentro de uma prótese é contraindicação absoluta. Óbvio. Se você estiver no centro cirúrgico, se você tiver todo estéril, sim, você pode fazer com muito cuidado. Com muito cuidado. Tá bom? Então, nós levamos o centro cirúrgico, fizemos toda a parte asséptica, entrei e fiz uma prova diagnóstica. Eu coloquei aqui ó, um pouquinho da anestesia e dei uma barbotagem, quebrei, tentei quebrar essa calcificação. E a paciente melhorou. E a paciente melhorou da queixa. Tá? Então a gente teve essa noção de que realmente era ali que estava acontecendo aquela crepitação que ela sentia. Olha só, ó, era exatamente aqui, quando ela mexia, quando ela fazia algum tipo de movimento, que ela sentia dor. O reto dela estava normal e a dor dela era pontualmente aqui, ó. Tentando fazer avaliação dinâmica, vou colocar de novo. Veja que tem uma baita de uma calcificação. Quando eu voltei no centro cirúrgico, anestesiou, ela falou, melhorou minha dor. Então, qual foi a minha ideia depois? Eu fiz uma hidrodissecção, botei um volume de anestésico ali, tentei quebrar ao máximo e joguei uma ampolinha de corticoterápico para ver se a gente conseguia melhorar aquela região, né, capsular e tirar essa dor dela dessa região. Qual seria a outra hipótese? Reabordar e arrancar isso com uma goiva, né? Pegar uma goiva e tirar isso aí, né? Mas, porra, acessar esse paciente para fazer isso aí, teria que realmente ter já realizado todas as opções. Essa paciente melhorou. Outro achado, aqui, ó, mais derrame. Veja o quanto de possibilidades que a gente pode ter, ó, derrame, e aqui, ó, mais um ressalto. Vamos ver se tem ressalto? Deixa eu ver. Se eu estou aqui, eu estou avaliando o quê? Ressalto, correto? Aquilo que eu mostrei para vocês, ó. Derrame, vamos avaliar ressalto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar devagarzinho aqui. Hum, É, talvez essa imagem aqui esteja me dizendo apenas que eu estava também procurando um ressalto. Mas, nesse caso aqui, eu vou ficar com derrame. Aqui eu não enxerguei ressalto, tá, gente? Aqui eu não enxerguei ressalto. Aparentemente eu botei isso aqui para mostrar para vocês que nós devemos, mesmo em casos não sintomáticos especificamente de um ressalto, fazer a avaliação de ressalto. Por quê? Porque às vezes a única queixa do paciente ele não sabe explicar muito bem, tá? Então a gente como executor tem que investigar, tá? E temos que sondar todas as possibilidades. Outro achado, olha só, esse paciente aqui, cara, foi muito. Foi um caso até de um amigo meu, tá? Um aluno também, mas um amigaço meu já há muito tempo. Ele fez uma cirurgia no paciente e esse paciente evoluiu no pós-operatório com essa lesão aqui, ó. Essa lesão é no vasto lateral. Na verdade, isso aqui, ó, é o tensor do fascia lata, tá? E aqui, minto, reto femoral, né? Vasto lateral, reto femoral, tensor do fascia lata. Veja, ó, no reto, ó, uma lesão do lado da prótese e aqui do lado contralateral normal. Olha aqui, ó, uma lesão muscular. Não me perguntem como, mas esse paciente dele evoluiu com aquela lesão ali, pós-operatória, e então eu mandei o laudo para ele para fazer o tratamento. Eita, eu acho que alguém está rabiscando aqui. É. Eita, agora como é que tira isso, hein? Lembro não.
Rayane, tu lembra como tira isso? Acho que é isso aqui, ó. E como é que limpa isso? Tenta dar Ctrl Z, doutor Luiz. Ctrl Z. Não, vai não. Peraí que eu vou. Eu acho que eu já consegui. Agora, já sei. Vou tirar e vou reconectar. Reconectar. Gente, desculpa, tá? E eu sei que quem fez isso não fez querendo fazer, foi sem querer. Porque existe uma função realmente do Zoom que você, sem querer, você passa o dedo na tela para ver alguma coisa e rabisca, tá? Sem problema, foi culpa minha que eu não desliguei. Eu acho que agora eu consegui desligar. Vamos lá. Outro achado clínico muito interessante. Isso aqui é um paciente de um grande cirurgião de quadril, um dos célebres cirurgiões de quadril, professor aqui do Rio de Janeiro. Me mandou esse caso, ele me manda sempre muito caso. E me mandou que esse paciente evoluiu pós-operatório com essa depressão, ó. Uma depressão glútea. Veja que aqui tá mais normal do que do lado da prótese. Tá? Isso aqui é um sexo masculino. E aqui a principal investigação clínica seria uma diastase. Diastase. O que é uma diastase? É uma, como é que fala? Um distanciamento de uma estrutura que era para estar num local e ela não estava. Fez o quê? Uma diastase. Ela fez uma descomunicação, fez um distanciamento. E por que houve esse distanciamento, gente? Porque na hora que o Alisson lá perguntou, né? De inserção. Quando, Alisson, o médico que faz essa cirurgia, ele desinsere o tendão, que ele vai reinserir, veja só, ele reinsere, mas não necessariamente reinsere da forma normal, ou seja, às vezes nunca mais aquele tendão vai ser normal, sabe? Pode eventualmente, claro, na maioria das vezes dá certo, mas eventualmente pode dar um erro. Mas óbvio que não é igual ao outro lado que não foi mexido. Então, eventualmente, você tem uma musculatura aqui, ó, do lado contralateral normal, e aqui a gente tem, ó, sinais de ruptura, sinais de desinserção dessa estrutura do glúteo médio, tá? Nessa região. Então, você tem uma diastase do glúteo médio, que ele foi desinserido, né? Geralmente a gente diz, ou melhor, da região do glúteo máximo. Aqui é glúteo máximo, tá? Aqui é o glúteo máximo, região posterior, o glúteo máximo, aqui embaixo está o piriforme. Ele geralmente, isso aqui é um acesso posterior, né? Para acessar posterior, você tira os rotadores, tá? E reinsere. E nesse caso aqui, ó, essa diastase tirou essa cobertura muscular, então ficou o que a gente chama dessa depressão. Ficou essa depressão. Gente, até aqui tudo bem? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, um glúteo normal, um glúteo hipotrófico, né? Além da diastase, tá? Além da diastase, na verdade, eu mostrei para vocês ao contrário. Além da diastase, nós temos aqui, ó, um glúteo normal e um glúteo hipotrófico. Ou seja, depois que você faz uma cirurgia de quadril, né, como prótese, você deixa eventualmente de fazer o quê? Exercício. O que vai acontecer com esse teu músculo? Hipotrofiar. Né? Então você pode ter uma hipotrofia pós-operatória. Por isso que é importante fazer a fisioterapia, indicar uma fisioterapia de reabilitação. Só que esse paciente, por não estar fazendo fisioterapia com dor, né, ele me mandou então para a gente fazer essa avaliação. Ó, aqui a inserção normal e aqui ó, um gap, né, mostrando essa desinserção, essa diastase pós-operatória. Um outro achado, gente, ó, lesão do psoas, ó, psoas normal, um psoas com um split lesion. Na verdade, qualquer lesão longitudinal de um tendão longo é uma split lesion, não necessariamente na cabeça longa do bíceps, que é a mais comum, tá? Então você pode ter uma split lesion, você pode ter uma lesão split em qualquer tendão longo. E aqui você tem
uma lesão longitudinal do psoas, tá? Do psoas. Então, é uma também abordagem. Por quê? Biomecanicamente, esse paciente sofreu essa lesão, tá? Então, não existe um motivo direto. Nós sabemos que depois de uma prótese, biomecanicamente você muda algumas coisas, né? A depender do preparo para a prótese, a depender do paciente, a depender das patologias prévias do paciente, a depender de várias funções, de bípedes que somos, temos que então fazer um pré-operatório sempre o mais completo possível. Então, eventualmente, pode haver uma dismetria biomecânica, pode haver alguma alteração biomecânica, alguma alteração muscular, e o paciente evoluir eventualmente com uma alteração. Nesse caso, evoluiu com uma lesão do psoas, tá bom? Então, do psoas. E a gente agora vai fazer a avaliação o quê? Dinâmica, igual eu ensinei para vocês. Olha só, como o psoas está totalmente destruído. Esse é, ó, veja que aqui, ó, quando eu boto o transitor mais para baixo, dá para ver o quê? A prótese. Aqui, ó. Isso aqui é um componente da cabeça femoral. Ó, voltei, ilha pectínea, cabeça, ilho, ilho, psoas. Que quadril é esse, gente? Quadril esquerdo. Esquerdo. Mais uma vez. Ó, olha a alteração degenerativa. Uma alteração, ó. Uma lesão bem grande. Uma alteração enorme do psoas, né, gente? E esse paciente, quiçá, não tivesse conseguindo sequer fazer aquela avaliação que a gente tentou, tá? Então, eu acho que ele não estava conseguindo de dor. Porque realmente, para você fazer a flexão do quadril, você usa o ilho-psoas, que ele está se inserido lá no trocânter menor. A gente faz a flexão, é o maior flexão, maior flexor do quadril, né? É o ilho-psoas. Ok? Pois bem, vamos lá. Caso número 8. Esse paciente foi enviado pelo um dos grandes também cirurgiões do quadril aqui, do trauma do Rio de Janeiro. Esse médico tinha feito a prótese desse paciente há 13 anos. Esse caso eu gosto de falar, cara, porque essa paciente veio para mim, olha só, cara, prótese há 13 anos, só isso. Não tinha nada. Olha só, acetábulo, componente acetabular, cabeça, colo, fêmur, não tem líquido, não tem nada. As únicas alterações que eu vi foi espessamento do glúteo mínimo, espessamento do glúteo médio lateral, ou seja, uma tendinopatia lateral, né? Que pode, não tenho dúvida que essa tendinopatia possa estar associado à manipulação dos afastadores, tá? Geralmente é esse padrão aqui de imagem que a gente vê, porque é justamente aqui, ó, próximo da região lateral, que ficam os afastadores, tá? E às vezes quem está afastando ali se descuida, pega o tendão e eventualmente um trauma no tendão desse gera dor, né, gente? Então, eventualmente é isso que a gente vê. Agora, pode ser um fato de dor e ser a causa da dor, ou pode não ser a causa da dor, tá? Pode ser uma alteração achada. Eu descrevo. Eu descrevo. Por quê? Porque clinicamente o médico tem que entender que ele tem que tratar a clínica e não a imagem. Então veja só. Agora eu vou mostrar um caso para vocês de um acesso biquíni ou um acesso anterior, né? Que pode ser esse tanto A quanto B. Tanto A quanto B. E quem é ortopedista sabe que esse acesso é um acesso relativamente novo, né? É um acesso que requer bastante atenção, bastante qualificação do médico. Eu conheço poucos cirurgiões aqui no Rio de Janeiro que fazem essa cirurgia muito bem feitas, né? Um dos pioneiros, ao meu ver, seria o Dr. Bruno Rabelo, né? Tem outros, tá? Dr. Tiago Careno, tem outro amigo meu, o Rincon, né? E outros vários, né? Outros vários que fazem esse acesso. Mas são acessos de médicos experientes. Esses médicos que eu citei são médicos amigos meus, tá? São todos amigos meus. Eu tenho total liberdade aqui para citar o nome deles.
E então são pessoas que a gente realmente confia no exame. E esse caso eu vou mostrar para vocês é justamente de um médico que tem experiência. Mas aconteceu dele mandar esse caso para mim, para eu avaliar. Vejam só, isso aqui é uma avaliação normal. Quando a gente vai fazer uma avaliação desse caso que foi enviado para mim, a gente vê um componente acetabular, cabeça, uma cápsula um pouco abaulada. Cápsula um pouco abaulada. Veja aqui, um componente capsular abaulado, como se a cabeça tivesse um pouco mais proeminente. Veja só, gente, o acetábulo está aqui e a cabeça está aqui. Como deveria estar isso aqui, Deveria estar assim, componente acetabular, cabeça embaixo. E aqui está ao contrário. Ah, Felipe, botou um cabeção muito grande. Cara, tem alguma coisa aqui estranha, tá? Tem alguma coisa estranha. Eu relatei isso, tá? E o paciente tinha muita dor, muita limitação, muita cretação. Paciente jovem, um adulto jovem, né? Mas tinha muitas alterações depois dessa prótese. Então, foi isso que eu consegui enxergar. Eu vi uma cabeça muito protusa, fazendo inclusive abaulamento capsular. Nessa outra imagem, olha só, origem do reto femoral, tá? Porção direta e a porção indireta. Olha a qualidade desse reto. Gente, não pode, num acesso anterior, ter uma alteração de magnitude e acentuadíssima dessa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes, o acesso é minimamente invasivo, mas ele é muito prejudicial ao paciente. A depender de quem faça. Eu aprendi na residência que nem sempre o minimamente invasivo é o menos agressivo. Minimamente invasivo nem sempre é o menos agressivo. Às vezes você faz minimamente invasivo e é o mais agressivo, porque você não tem acesso, você tem que agredir mais, tá? Então, às vezes, isso pode acontecer. Você quer fazer um mini open, né, com chão, um acesso menor, para fazer uma cirurgia mini open, e às vezes você agride mais do que o necessário. Então, esse paciente tinha uma tendinopatia, uma lesão parcial, um espessamento, né, acentuadíssimo, tanto da parte indireta como da parte direta do reto femoral. E era essa absoluta queixa do paciente associado àquela dismetria da cabeça com o acetábulo. Veja só, esse mesmo paciente evoluindo com um cisto, né? Um cisto enorme, um abaulamento capsular, que psoas passando por cima. Olha só o cisto, olha o psoas, olha o cisto, ou seja, o cisto paralabral estava se formando ali naquela região que não era para se formar, né? E ele estava, além de estar na região do componente femoral e acetabular, ele estava também indo para medial, indo fazendo uma hidrossecção na ilha e no ramo ilho-pectíneo e chegando próximo a pessoas. Veja bem, meus amigos, aqui eu estou mostrando para vocês avaliações estáticas. Quando eu mostro avaliações dinâmicas e eu mostro o paciente, aí você consegue entender a magnitude do problema, tá? Então, veja aqui uma avaliação dinâmica. Ó, componente cabeça, olha o cisto, olha o tamanho do cisto. Uma imagem hipoecogênica, compressível, a origem do reto, ó, a origem do reto, um abaulamento capsular enorme, a cabeça, em cima do acetábulo, paciente com muita dor, com muita claudicação, limitação do arco de movimento, tá? Veja só, o psoas normal do lado contralateral e olha o psoas aqui, O psoas, meus amigos, nem toca o ramo pectíneo. Por quê? Isso tudo aqui é o quê? Líquido. Isso aqui tudo é líquido. Ou seja, foi feita uma hidrossecção líquida da região da prótese
para a região medial. Vocês conseguem entender? Além disso, a gente vê um ilho aqui, ó, normal. Olha que ilho bonito. E aqui, como é que está o ilho? Hipo, hipotrófico. Ou seja, nós temos um ilho hipotrófico, nós temos pessoas com realizado uma hidrodissecção de um líquido que está oriundo de algum lugar, que é exatamente esse líquido que está coletado na cápsula, que é justamente esse líquido que eu mostrei para vocês. É tanto líquido que ele está formando ali, que ele está fazendo uma hidrodissecção para a região medial e fazendo essa hidrodissecção do psoas. E além disso, uma hipotrofia da região do ilho. O ilho era para estar esse músculo normal, bonito, e aqui ele está hipotrofiado. E aqui mais uma avaliação dinâmica desse caso. Estou tentando aqui fazer uma avaliação de flexão. Ó, olha a quantidade líquida que a gente vê na região. O paciente tinha muita dor, tá, gente? Por isso que a gente não conseguiu fazer muitas manobras, não. Porque tudo que eu fazia gerava uma crepitação, gerava uma dor, gerava um incômodo, gerava um bloqueio, ó. Eu fazendo a flexão, ó. Veja que isso aqui, pra cá, é a perna dele. Eu estou tentando levantar a perna dele para fazer a avaliação dinâmica. Veja, ó. Ele não consegue muito, ó. Ó, vou mostrar aqui de novo. Isso aqui é proximal, cefálico. Isso aqui é distal, caudal. E aqui é a perna. Faz conta que isso aqui é a coxa dele. Para cá é a coxa dele, tá? E ó, eu estou tentando fazer levantar a coxa para a gente fazer uma flexão. Quando eu fazia isso, aumentava o volume líquido por diminuir aumentar a pressão. Ó, aumentava aqui a pressão, ó. E aqui ele já começava a relatar muita dor, muita dor. Então, eventualmente, não acho que tenha alguma alteração lá na prótese. E que aquilo que eu achei é uma abordagem da prótese que ele colocou, é um tipo de prótese diferente que ele colocou. Mas sim, eu acho que essa formação líquida, esse líquido em excesso, sim, está causando essa dor. Uma tendinopatia associada à ruptura na origem do reto femoral está causando a dor. E é justamente ali onde há toda a manipulação do intraoperatório. É justamente no acesso anterior ali, em cima da crista ilíaca anteroinferior, que existe todos esses componentes de afastamento. Então, quem afastou, quem conduziu, foi infeliz nesse caso, que gerou essa lesão, essa tendinopatia, ruptura parcial, né? Essa quantidade de líquido que não era para surgir, às vezes fechou a cápsula demais, enfim. Aí são complicações da cirurgia mesmo, e a gente apenas tem que documentar. Veja só, gente, alguns artigos interessantes que eu achei na internet a nível de prótese, né? E só para vocês entenderem algumas causas de alterações durante a prótese. Existe um estudo esse estudo aqui, ó, que estuda a avaliação do CUP. CUP é essa estrutura aqui, ó, que sai do componente ósseo, né? Na verdade, é o componente acetabular, é o que fica de excesso aqui fora do osso, que é do componente acetabular. Geralmente a gente vê essa imagem aqui, ó, tá? Geralmente a gente vê essa imagem aqui. Então, isso aqui pode ser um causador de um atrito no ilho-psoas, que é justamente o que ele fala aqui, ó. O quanto da avaliação de visualização desse campo acetabular para com o contato com o ilho-psoas, com o tendão do ilho-psoas. Então, se você tem um excesso de CUP, você tem um excesso de estrutura fora óssea, e você pode fazer esse resvalo, esse impacto no ilho-psoas, passando aqui mais anterior, que é justamente esse músculo aqui, ó, tá? Então, isso é muito importante. E aqui é uma tecnologia que que eles desenvolveram, que eles colocam esse chip aqui nessa região, e depois da prótese, tudo colocado, eles botam esse chip cheio de receptores,
soltam lá a musculatura, soltam tudo e fazem manipulação nesse quadril. Depois dessa manipulação, todos esses receptores colocados nessa região aqui, o que isso vai captar? Vai captar o que? Sobrecarga. Aqui é normal, aqui é uma sobrecarga mais ou menos e aqui é uma sobrecarga maior. Então, ele consegue ver se esse cup está realmente fazendo algum grau de atrito no lipo-psoas. Então, ó, ele coloca aqui por debaixo, ó, essa estrutura aqui, ó, vai por debaixo do psoas, vai aqui, ó, ele coloca aqui, bota o psoas e deixa lá e começa a manipular. E toda sobrecarga que tiver nessas estruturas aqui, impactando, tipo um sanduíchezinho ali, ele vai dar nesse computador e a gente vai saber se a gente fecha ou a gente refaz ou tira esse excesso de componente acetabular para não gerar nenhum tipo de impacto. Tá bom? Essa é dois artigos que eu gostei, bem bacana, que vale a pena mostrar para vocês. E um caso muito interessante que eu vou mostrar para vocês é um caso de prótese total do quadril, que foi encaminhado para mim para não fazer a avaliação do quadril. Vocês entenderam? Confuso? Deixa eu repetir. Esse paciente, essa paciente sexo feminino, ela botou uma prótese quadril, mas foi encaminhada para mim para não fazer a avaliação da prótese, e sim do joelho. Por quê? Porque depois da prótese, ela evoluiu com o pé caído. Se você tem pé caído, você pensa em quê? Fibular comum. E por que a gente pensa em fibular comum numa prótese quadril? Porque, eventualmente, o paciente, quando faz prótese quadril, ele fica nessa posição. E todas essas regiões de extremidades laterais, mediais, elas têm que ficar o quê? Muito bem acolchoadas, para que não haja nenhum tipo de impacto compressivo durante o ato cirúrgico e evolua com o que vocês vão ver agora, tá? Então, é uma curiosidade que pode acontecer também, ó. A gente está avaliando aqui a cabeça da fíbula, está avaliando aqui o nervo fibular, e quando o nervo vem para a região lateral, olha o que acontece com ele. Ele fica o quê? Hipoecogênico e espessado, ó. Muito hipoecogênico e espessado. Então veja aqui, ó, um nervo hipoecogênico espessado do lado esquerdo e do lado direito um nervo fibular normal. Um nervo fibular normal e um nervo fibular espessado com um neuromazinho aqui, ó, né, espessado, hipoecogênico. Então, esse paciente aqui evoluiu com o quê? Com um estiramento, né? Ou com simplesmente uma compressão durante o ato cirúrgico, um descuido, né? Ou houve algum momento ali que houve um descuido e essa paciente evoluiu com essa compressão dessa região que já é lateral, ó, que já está lateral, aqui já é pele, ou seja, por muito tempo comprimindo aqui, evolui espessado. Isso é uma complicação benigna. Isso vai evoluir muito bem. Quizá essa paciente já esteja melhor, porque esse exame já tem alguns anos. Ela vai passar aí por algum tempo com o pé caído, depois vai voltando, fazendo suplementação de vitamina B,